Já imaginou se tudo o que você conhece sobre a história da Bíblia estivesse incompleto? E se existissem textos escritos há mais de 2000 anos que foram escondidos do mundo e que poderiam mudar nossa percepção sobre as origens do cristianismo e do judaísmo? Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante ao coração de um dos maiores mistérios arqueológicos de todos os tempos. Vamos desvendar o segredo dos manuscritos do Mar Morto e descobrir os livros da Bíblia que foram, de certa forma, proibidos. Tudo começa em 1947, num cenário árido e remoto perto do Mar Morto. Um jovem pastor beduíno, procurando uma ovelha perdida, atira uma pedra numa caverna e ouve algo se quebrar. O que ele encontrou lá dentro não era um tesouro de ouro ou joias, mas algo infinitamente mais valioso. Potes de barro contendo pergaminhos antigos, enrolados e preservados pelo clima seco do deserto por quase 2 milênios. Essa descoberta acidental deu início a uma verdadeira caça ao tesouro arqueológica, revelando milhares de fragmentos em 11 cavernas diferentes, conhecidas hoje como as Cavernas de Qumran. Mas o que são exatamente esses manuscritos? São uma vasta coleção de textos judaicos, escritos em hebraico, aramaico e grego. Entre eles, encontramos as cópias mais antigas conhecidas de quase todos os livros do Antigo Testamento. Por exemplo, foi encontrado um rolo completo do livro de Isaías, 1000 anos mais antigo do que qualquer outra cópia que tínhamos até então. Isso foi revolucionário. Mostrou a incrível precisão com que os textos bíblicos foram transmitidos ao longo dos séculos. Mas a parte mais intrigante não é o que já conhecíamos, e sim o que não conhecíamos. Junto com os textos bíblicos canônicos, aqueles que compõem a Bíblia que temos hoje, havia centenas de outros textos. Esses são os chamados livros proibidos, ou, mais corretamente, textos apócrifos e pseudoepígrafos. A palavra proibido pode soar sensacionalista, mas o fato é que esses livros não foram incluídos no cânone oficial da Bíblia por várias razões teológicas e históricas, sendo deixados de lado pelas principais correntes do judaísmo e do cristianismo. Um dos mais famosos desses textos é o livro de Enoque. Mencionado brevemente na Bíblia, no livro de Gênesis, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. O livro de Enoque expande essa história, narrando suas viagens celestiais, encontros com anjos e visões apocalípticas sobre o futuro da humanidade. É um texto fascinante que fala sobre anjos caídos, gigantes e uma cosmologia complexa que influenciou profundamente o pensamento judaico e cristão primitivo. Muitas ideias que associamos ao cristianismo, como a figura do Messias como Filho do Homem e conceitos sobre o juízo final, têm ecos claros no livro de Enoque. Embora não tenha entrado na maioria das Bíblias, ele é considerado canônico pela Igreja Ortodoxa Etíope até hoje. Outro texto incrível é o livro dos Jubileus, também conhecido como Pequeno Gênesis. Ele reconta as histórias de Gênesis e parte de Êxodo, mas com detalhes adicionais e uma organização diferente, baseada em períodos de 49 anos, ou jubileus. Esse livro oferece uma perspectiva única sobre a lei judaica e a história primitiva, enfatizando a importância do calendário solar em detrimento do lunar, uma grande disputa na época. Mas quem escreveu e escondeu todos esses textos? A teoria mais aceita é que os manuscritos eram a biblioteca de uma comunidade judaica ascética que vivia em Qumran, muito provavelmente os essênios. Os essênios eram um grupo que se afastou da corrente principal do judaísmo em Jerusalém, que eles consideravam corrupta. Eles se retiraram para o deserto para viver uma vida de pureza, estudo e devoção, aguardando o fim dos tempos e a vinda de um Messias. Eles seriam os guardiões desses textos sagrados. Por volta do ano 70 depois de Cristo,
Quando os exércitos romanos avançaram para esmagar a revolta judaica, acredita-se que os essênios esconderam sua preciosa biblioteca nas cavernas para protegê-la da destruição. E lá ela permaneceu, intocada, por quase 2000 anos. Além dos textos proibidos, os manuscritos também continham documentos que descreviam a vida e as regras da própria comunidade de Qumran. O Manual de Disciplina, por exemplo, é como um livro de regras para os membros da seita, detalhando rituais de purificação, orações comunitárias e as punições para quem quebrasse as regras. Esses textos nos dão uma janela sem precedentes para a vida de um grupo religioso judaico na época de Jesus. Um dos manuscritos mais misteriosos é o Rolo de Cobre. Diferente dos outros, que são de papiro ou pergaminho, este foi gravado em uma fina folha de cobre. E o seu conteúdo é ainda mais surpreendente. Não é um texto religioso, mas uma lista de 64 locais onde tesouros de ouro, prata e outros objetos preciosos estariam escondidos. Seria um tesouro real do Templo de Jerusalém, escondido dos romanos? Ou uma alegoria, um tesouro espiritual? Até hoje, nenhum desses tesouros foi encontrado, e o mistério do rolo de cobre continua a fascinar caçadores de tesouros e acadêmicos. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto não veio sem controvérsia. Por décadas, o acesso aos textos foi restrito a uma pequena equipe de estudiosos, o que alimentou todo tipo de teorias da conspiração. Alguns diziam que o Vaticano estava suprimindo informações que poderiam abalar os alicerces do cristianismo, como provas de que Jesus era casado ou que ele era um membro da comunidade de Qumran. No entanto, quando os textos foram finalmente publicados na íntegra nas décadas de 90 e 2000, essas teorias sensacionalistas não se confirmaram. O que os manuscritos revelaram não foi um segredo chocante que destrói a fé, mas algo muito mais sutil e profundo. Eles nos mostraram que o judaísmo na época de Jesus não era monolítico. Havia uma diversidade incrível de crenças, práticas e textos. O cristianismo não surgiu do nada. Ele nasceu dentro desse caldeirão vibrante de ideias judaicas. Muitas das ideias de Jesus e dos primeiros cristãos, que antes pareciam únicas, agora podem ser vistas como parte de uma conversa muito maior que já estava acontecendo. Por exemplo, a ênfase na justiça, na pureza espiritual, na vinda de um Messias e na expectativa do fim dos tempos, tudo isso era central para a comunidade de Qumran e outros grupos da época. Isso não diminui a originalidade de Jesus, mas o coloca firmemente em seu contexto histórico e religioso. Os manuscritos são a ponte que nos conecta diretamente ao mundo em que a Bíblia nasceu. Então, por que esses livros foram proibidos ou deixados de fora? A formação do cânone bíblico foi um processo longo e complexo. Líderes religiosos, ao longo de séculos, tiveram que decidir quais textos eram divinamente inspirados e autoritativos para a fé. Livros como Enoque e Jubileus, apesar de populares, foram vistos por alguns como excessivamente especulativos ou com teologias que se desviavam da corrente principal. A decisão de incluir ou excluir um livro não foi, na maioria das vezes, para esconder uma verdade, mas para criar um conjunto de escrituras coeso e confiável para guiar as comunidades de fé. Hoje, graças aos pastores beduínos e a décadas de trabalho acadêmico, os manuscritos do Mar Morto estão disponíveis para todos. Eles não são mais segredos guardados em cavernas. Eles são um convite para aprofundarmos nosso conhecimento sobre a história, para entendermos as raízes da nossa cultura e para apreciarmos a complexidade do mundo antigo. Eles nos lembram que a história nunca é uma linha reta, mas um mosaico rico e fascinante de ideias, crenças e pessoas. Os livros proibidos não são uma ameaça à fé, mas um enriquecimento dela, mostrando-nos um mundo bíblico muito mais colorido
e dinâmico do que jamais imaginamos. Obrigado por assistir a esta jornada pelos segredos do Mar Morto. Se você gostou de desvendar este mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!